Boa noite, iniciando mais um Ampla Visão neste 29 de abril de 2011. Hoje vamos abrir os horizontes do que seria a arquitetura e paisagismo, só que numa outra visão. Trouxe aqui o Elton Santos, ele é arquiteto formado e PhD, ele tem PhD na USP de paisagismo. Ele veio de Bauru visitar a gente. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada por sua presença aqui tão longe, né, para passar meia hora com a gente, mas isso é muito bom, né, para o programa e para você também, para vocês internautas. Elton, sim, você é arquiteto formado. Correto. E você fez paisagismo, depois fez o PhD em paisagismo e acabou viajando pela Europa, conheceu vários lugares. Perfeito. E me diz, como é que você entrou nesse âmbito energético? Porque uma coisa é você ter uma arquitetura, né? Obviamente você ter uma casa, você solo, enfim, que são moléculas todas grudadinhas, né? É verdade. É algo sólido, físico. E outra é se pôr em questão a saúde, dependendo de onde você está instalado. Correto. Como é que você entrou nessa vivência energética, né? Isso. Então, essa vivência energética, por incrível que pareça, sempre busquei alguma coisa assim que a arquitetura pudesse trazer benefícios positivos para nós, pessoas, né? Aí, a partir desse benefício, uma coisa que me intrigava era a questão de, depois do trabalho ser concluído, parece que a vida do elemento ele não dava uma certa constância. Sim. De repente declinava. E vai, por quê? Aí comecei a trabalhar com proporções de cores, porque a temática do cenário também, as cores, ela tende também a aumentar ou diminuir a proporção dos espaços. Entendi. Né? Mas mesmo assim, existe uma fração que chegava um certo momento que isso perdia a sua essência, a sua vida. Eu falei, poxa, mas o que seria que poderia ser constante? Né? O porquê dos porquês, que é sempre do arquiteto, né? Tentando personalizar a sua criação, né? E foi, de repente, um momento da minha vida assim, um pouco delicado, que, de repente, de tudo que eu fazia, tudo dava para trás. Falei, meu Deus, mas por que tudo isso, né? Porque justamente eu. Uhum. E forçava e a coisa não acontecia. E engraçado, e uns anos atrás, eu comprei um pêndulo, né? Que é até um souvenir, mas eu encarava mais como um elemento assim decorativo. Sim. Aí realmente depois chegou um certo tempo que eu vi falar a respeito de algumas pessoas que trabalhavam com essa ferramenta, né? E desenvolviam medições. Aí, sem querer, eu acho que eu peguei uma entrevista, alguma coisa assim, que eu vi a pessoa trabalhando com esse pêndulo e ele fazia medições no espaço. Aí eu falei, poxa vida, vou ver que tem alguma coisa no meu quarto, né? Aí quando eu percebi, eu passei o pêndulo no quarto e de repente eu percebi que chegou um momento que ele ficou estático no lugar e quando eu movimentava, ele inclinava como se estivesse colado, puxado naquele ponto. E quando eu transferi ele um pouquinho, ele soltava. Ou seja que o pêndulo, o cristal ficava pendurado e a correntinha ficava aqui e ele ficava assim. Puxando igual um imã. Aí soltava e balançava. Puxava lá, ele colava e ficava assim. Deve ser coisa boa, né? Porque se minha vida declinou, vou dormir em cima desse negócio. Aí que a coisa foi para baixo mesmo de ver. Falei, meu Deus do céu, mas por quê? Aí eu senti que essa energia realmente acabou tentando destruir o meu corpo, mas gradativamente. Mas essa energia seria o quê? Porque vamos tentar explicar para eles o que seria, assim, fisicamente falando, realmente falando, dentro da física, né, do que a gente vive todos os dias, o que seria esses pontos magnéticos que, digamos, prejudicam a nossa saúde ou nossa vida diária? Perfeitamente. Em geral. Então, aí com um pouquinho de vivência e os porquês, né, que muita coisa também eu acabei pedindo também pro divino, poder trazer essa sabedoria, e com certeza eu venho chegando às sabedorias. Sim. Aí eu comecei realmente a compreender que essas energias eletromagnéticas, né, estavam correndo debaixo do piso. Então, como eu posso dar um exemplo, no caso, são os lençóis freáticos, a água, né? Então, quando a água ela circula debaixo do subsolo, atritando, ela cria, dentro desse atrito, uma eletricidade.
E essa eletricidade, ela reverbera para cima do piso. E isso nos afeta. De que maneira? Como a gente, naquela aulinha lá atrás, né, de física ou química, no colégio, então... Nós temos elétrons, prótons e nêutrons. Exato. Então, essa energia, né, que fazem tipo, agrupar esses elementos, essa energia é tão pequenininha, mas quando ela é relacionada com essa outra energia de piso, ela desequilibra. Então, quando a gente fala em desequilíbrio, ela desarmoniza o nosso corpo, né? E a partir daí, quando existe esse desequilíbrio, cria uma anomalia. O que quer dizer? A gente adquire muita doença, a gente fica vulnerável. Então, a gente não está com sincronismo biológico. Simplesmente está recebendo uma interferência muito grande que a gente realmente padece. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, comecei a ter muitos problemas de saúde, cardíaco, né? Por incrível que pareça, acho que a própria residência caiu de uma tal maneira que até a dengue me pegou. Parece que veio tudo, assim, eu virei um chamariz de tudo que você possa imaginar, né, de ruim. Aí eu realmente comecei a comprovar, poxa, é o tal danado lá, como é que eu vou resolver isso? Né? E com isso eu comecei cada vez os porquês, e comecei a fazer pesquisa dentro dessa área de energia. E começou a surgir outras situações. Sim. Né? Muitos colegas também mandaram alguns materiais via net, né? Então, a partir daí, eu fui agregando as histórias e começou a dar sentido. E percebi também que os povos antigos já tinham ideia desse tipo de energia, né? De piso. Você fala dos romanos? Sim, os romanos, né? Porque os romanos eles tiveram um pouco a influência dos celtas, né? Até mesmo os celtas eram considerados pelos romanos são os senhores do tempo. E como se media o nível? Porque você fala do nível de toxicidade, né? De um terreno. Como era medido esse nível de toxicidade? Então, como eles tinham assim, só apenas o conhecimento e a filosofia, mas eles acreditavam que, de repente, tudo fazia parte tudo faz parte do cosmos, né? Eles poderiam ter um referencial com os animais ou com as plantas. Sim. Então surgiu uma hipótese de realmente contratar os pastores, né? E solicitar a eles que colocassem as ovelhas naquele terreno, tá, né? Para que, de repente, se tivesse alguma anomalia, uma intoxicação no próprio animal, sim, realmente os edifícios seriam proibidos de serem construídos naquele local. E como é que eles mediam no animal isso? Então, depois de um ano que essas ovelhas ficavam pastando por ali, então muitas ovelhas eram assim, sacrificadas. E como o nosso fígado é o nosso filtro, então, através do fígado, né, eles colocavam esse fígado do animal numa bandeja de bronze. Sim. Então, dependendo da toxicação do piso, o sangue ele tem uma modificação estrutural. Sim. Né? Que eu posso dizer que ele se torna de alcalino, que é o mais saudável, para o ácido. Então, quando ele cria uma acidez muito intensa, né, reagindo com bronze, ele adquire uma coloração. Sim. Então, dentro dessa coloração, eles conseguiam verificar que realmente o elemento era tóxico. Uhum. Então, a partir dali, se existia toxicidade, é porque existia aquela energia não muito boa, né? Que sobre eles davam o apelido de regiões sagradas. Que são regiões não tocadas. Entendi. Né? Então, era proibida a construção de qualquer edifício. E falando das domes, né? Porque eu sempre tive uma história com Stone Age, gostei sempre de estudar os celtas, enfim. Sim. E sempre tive uma curiosidade de entender o que era aquilo, se eram portais abertos, se era algo assim extremamente fora, digamos assim, do eixo nosso físico. Perfeito. Agora, você me trouxe algo muito interessante, Sim. que é justamente a questão do magnetismo, de como ele se insere, digamos, do norte, não é isso? Isso, do norte ao sul? Do norte ao sul. Então, ele faz esse movimento, é isso? Essa transferência, né, de giro, né? Como um imã, como dois imãs. Ele fica rodando. Ó, Nil, dá uma olhada aqui, ó. Vê mais ou menos como é que incidem esse livro interessante que o Elton trouxe. Tá vendo aqui, ó? Isso, o impacto. Como é o impacto magnético nos corpos. Ou seja, seria em tudo. Então, tanto no ser humano, quanto numa pedra,
ou tanto quanto, né, aonde fosse, né, num animal seria... Toda assim. matéria, né, viva, né, Sim. existente do planeta, ela recebe essa carga energética, né? E a partir daí a gente acaba, como a matéria ela tende a assimilar e reverberar, né, que seria um Sim. espelho. Então ela Entendi. realmente tem toda essa pressão. Sim. E você sabe que tem também uma pergunta do Silvio Freitas, eu queria já colocar agora, porque tem a ver com o nosso assunto nesse momento. Ok. Ele diz, Silvio, obrigada, Silvio, pela pergunta. Olá, Ivana, primeiramente parabéns pelo programa, obrigada. Pergunta ao entrevistado, quais são as considerações mais importantes ao se projetar uma casa para um lote estreito? Um lote estreito. Na verdade, Ai. Bem, eu acho que o lote estreito, como qualquer outra forma, eu acho que independe, eu acredito eu. sim, Né? Porque muitas vezes eu vejo assim que nada é por acaso. sim, Agora, a partir que você tem realmente um lote estreito, é questão de você tentar usar o melhor possível. claro. Né? Então, até o próprio terreno, ele começa a realmente comunicar a você de que maneira você posicionar. Porque muitas vezes não é só o terreno, é a questão também solar, né? Sim. Que nem muitas vezes a gente coloca os quartos no nascente e a parte de serviço, né, ou parte fria, sempre no poente, porque é o sol Sim. quente. Sim, Né? Agora, eu vejo assim, não vejo tanta diferença em termos de proporção, mas a gente tem que levar em consideração esse sincronismo, né, no caso do sol. Mas, para a gente ter uma essência assim, mais viva da casa, sim, que eu entendo assim, que a casa ela tem uma certa vida, sim, né? Ou então a gente pode falar assim que, de repente, a casa é nossa terceira roupa, é nossa terceira proteção. Né? Então, a partir que a gente cuida dela, né, de uma maneira assim... atenciosa, e realmente aonde a gente está implantando ela, em que condições, ela resgata para a gente saúde e bem-estar. Né? É aquela coisa gostosa, né? Aquele bem-estar de estar em casa. Não entendi. se sentir melhor fora de casa, né? Aham. E sim dentro de casa. Entendi. E, no caso, não somente o sol, teria... eu soube que isso foi fotografado até por satélite, são malhas magnéticas que temos em volta da Terra que norteiam norte e sul. Sim. E se chama malha Hartmann. É, isso, uma não é? das, né? E tem todas as outras que você poderia explicar, né? Que Sim. são os veios telúricos também. Perfeitamente. Você trouxe uma planta, não trouxe? Sim, de tem uma aqui do meu casa? lado, uma casa, né? Vamos pegar para... Pega ela, você pode pegar, você consegue... Eu te ajudo, peraí. Vou junto aqui, peraí que meu microfone... Vamos lá, e você vai explicando para a moçada como é que funciona essa planta. Em qual delas que a gente vai pôr? Aqui. Isso. Você está bem aí? Está confortável? Estou ótimo. Estou ótimo. Consegue chegar bem pertinho? Porque, ó... Me diz, aonde que está a malha Hartmann que todo mundo fala? Então, seria no caso, essa quadrícula, né, em forma de retângulo. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Ela tá bem clarinha, tá bem rosa, clarinha. E ela tem as interseções. O Exato. que acontece? O que é essa cor verde aqui que a gente está vendo aqui, por exemplo? Então, porque você percebe que eu coloquei 3 cores. Sim, Né? a verde, a amarela e a vermelha. E a vermelha, exato. Certo. As 3 intersecções, todas elas são ruins, por incrível que pareça. Só que no caso, para cada cor, ela trabalha de uma maneira diferente. Que nem um exemplo, né? A vermelha, Sim. Sempre a situação é de destruição da matéria, né? Que seria o fato de você rasgar a matéria. Sim, A verde, ela espreme a matéria. sim, Né? E a amarela, ela puxa, estica e comprime, né, a matéria. Então, a amarela, então, no caso, ela faz as duas funções, né, em relação à vermelha. Então, mas as 3 destroem, né, a entendi. matéria. Então, voltando, você fez essa casa, você fez todo o trabalho, né, Sim. digamos, numa casa. Perfeito. Né? E você descobriu que tinha uma senhora, não sei se você consegue colocar aqui, Eu fiz um croquisinho. um croquisinho. Em cima da cama. Está aqui a cozinha, o dormitório, enfim. E ele descobriu que tinha uma senhora que ela ficava muito doente, é Exatamente. isso? E ele descobriu que ela dormia exatamente com a cabeça, olha onde? Em cima De uma linha Hartmann. e amarela. O que ela fazia? Então, ela começou a ter problemas cerebrais.
Entendi. E a partir daí atacou a parte motora. E aí, você pediu para o filho dela falar quais eram os lugares da casa que ela costumava sempre ir, certo? Exatamente. E aí o filho falou que ficava nessa cadeira aqui na Exatamente. sala. E aqui Na varanda. Exato. Próximo também de onde haviam outras interseções, não é Exatamente. E aí, isso, tipo assim, eu montei o projeto sem saber a locação, né, de desenvolvimento da mãe dele. Sim. Depois que eu apresentei o projeto, aí realmente ele foi me mostrando quais eram os pontos. E começou a coincidir dela estar sempre numa linha Hartmann. Sim. Mas isso acontece porque o próprio instinto leva a pessoa na linha, não é a Sim. gente que vai. Entendi. Interessante isso, Sempre né? se atrai pelo mesmo lugar, digamos assim. Exatamente. Se a pessoa também ela for para uma outra casa e sentar para assistir televisão, ela vai procurar justamente o ponto que tem a Hartmann. O instinto coloca ela no lugar. Que interessante. Agora, só queria, já que aproveitar que eu estou de pé, rapidinho mostrar que esses daqui são os veios telúricos. O que seriam os veios telúricos e os geysers, né? Geysers é isso, né? Geysers. 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 Tô ficando craque. Opa, isso já tá ótimo. Fala. Então, que seria? então você vê, então aqui, então essa malha Hartmann são malhas cósmicas, Tá. né, que reveste o planeta. Elas trabalham junto com as terrenas, né, que seriam essas pontuações que eu coloquei aqui, manchas telúricas. Agora, Isso, mas seria água, né? Isso, são veios de água embaixo da terra, não, parados? é tudo. Tipo, é água, é minério, pode ser também fóssil, Ah, entendi. geologia, falhas geológicas, uma série de coisas. Pode ser até alguma madeira que está apodrecendo lá embaixo. Porque Sim. tudo isso é energia e ionização. E isso atinge a gente em cima. Nossa, que impressionante. Mesmo sendo no andar de cima também da casa, mesmo sendo num prédio. Sim, se tiver 50 andares, a energia vai pegar você lá nos 50. Ou seja, que existe uma conexão de baixo, ou seja, da terra mesmo até... Vai infinito, vai buscar você. Não Nossa. tem como impedir. A gente só consegue blindar ela. Isso. E como é que as pessoas, no caso, digamos assim, você chega na casa, faz a medição, como é que funciona tudo isso? Como é que faz? Sim. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer essa coleta de informação, acontece muito que a gente não pode fazer por acaso, né? Realmente, quando a pessoa passa a documentação para a gente, é porque ela está dando permissão. Quando ela começa a dar permissão, aí que nós começamos realmente a trabalhar, né? Sim. Porque, na verdade, tudo é em cima de metafísica e telepatia, Sim. né? Então, a partir desse segmento, a coisa flui. Então, quando a pessoa me passa a planta, né, depois dessa planta, eu pego alguns objetos da casa, Sim. né, que tem a mesma energia, Sim. levo para o escritório, que seria um tipo assim, um micro laboratório, que a gente acaba sendo cria uma blindagem nesse espaço. Porque se eu não blindo esse espaço, eu não estou realmente levando essa precisão no projeto, porque na verdade se o espaço lá dela está contaminado, o meu também tem que estar. Então isso aí pode dar um outro tipo de grafismo. Até de repente eu não posso nem conseguir achar essa energia para anular, né, no caso. Então eu tenho que calibrar o meu espaço. A partir que eu calibro o meu espaço, né, eu estou neutralizado dessas influências. Sim. Então a partir daí com essa planta eu coloco numa prancheta também calibrada, Sim. né? Com esse objeto que eu coletei no espaço, que muitas vezes é terra, sabe? Um pedaço de árvore, tronco, Nossa. folha. Então eu coloco em cima da prancheta, né? Porque a partir daí eu melhoro mais a conexão com o local. Então eu posso levar esse objeto para qualquer lugar do país ou do lado do planeta. Porque eu estou em conexão, porque eu estou com o elemento dele em cima da minha prancheta calibrada. Olha que interessante. Aí eu faço. Então, através de telepatia, eu vou achando esses pontos, né? E quando eu reconheço esse ponto energético, porque na verdade, por incrível que pareça, essa energia ela tem inteligência. E quando eu acho ela vê que que eu achei ela recua. Até algumas pessoas que eu fiz esse tipo de trabalho, antes de eu inserir as agulhas, né, para neutralizar o espaço. Essas agulhas, elas são como? São agulhas de que tamanho? Elas geralmente são de 1,5 metro, Sim. né? Dependendo do solo tem o calibre, Sim. né?
E geralmente elas têm que ser um aço muito assim puro, que para fazer um trabalho assim bem polido, né? Vamos tentar buscar os melhores materiais, né, para fazer essa conexão, né, e inserir. Mas esses pontos ele coincidem justamente com a intersecção da malha Hartmann, né? E quando a gente insere esse elemento, ele cria uma bolha blindada, né, que gira em torno em termos de 15 a 20 metros de raio. Então você fica dentro de uma bola, né? Agora, quando você faz num apartamento, é a mesma coisa. Sim. Então fica uma situação aérea, né? Realmente se dá mais ou menos 15 metros de raio. Então, se você está no 5º andar, né, de repente, o primeiro é favorecido, o 9º também nem sabe o que está acontecendo, e se tiver do 10 para cima, Sim. todo mundo pega. Agora, esse intervalo, todo mundo fica salvo. Entendi. Né? Então, ela fica uma situação suspensa. Então, tem o do apartamento e tem da casa. E isso, por incrível que pareça, regenera o nosso fator biológico, que são nossas moléculas. Então, a partir que a gente neutraliza toda essa parte terrena e cósmica, a nossa eletricidade biológica começa a entrar num sincronismo nosso, não com os equipamentos. A partir daí, a gente começa a entrar em harmonia, né, com o nosso corpo. A partir que a gente respeita o nosso corpo, ele começa a restabelecer a energia divina. Né? Aí, com isso, tudo melhora. Porque quando você começa a estar bem abastecido de energia, então você vibra. Né? Então, quando você vibra, aquele tal ditado, quando você vibra, semelhante atrai semelhante. Então, essa energia gostosa, também ela volta gostosa. Entendi. Em saúde, em parte financeira, aquela coisa gostosa que a gente procura, né, no fundo do nosso coração, né? Mas em cima dessa vitalidade que a gente calibra o nosso habitar, que a gente vai realmente achar isso fora. Do contrário, a gente vai pegar coisa ruim, porque como a gente está num meio urbano, né, além dessa malha telúrica de piso e cósmica, ainda tem essa parte artificial, né? São tomadas, seriam antenas, né? Isso. Paulista, por exemplo. Televisão, né? Rádio relógio, aparelho de som. Então, esse monte de equipamento que nos rodeia acaba criando um campo eletromagnetismo muito forte. E hoje em dia, você começa a perceber que as pessoas, com tanto equipamento de casa, elas poderiam ser mais alegres, né? Por que elas estão mais tristes e mais doentes? Né? Então, como essa situação está tão nova, a gente não consegue entender até que ponto, né, a gente enchendo de tanto equipamento, a biologia nossa, estrutural, pode ser prejudicada ainda mais. Imagina que você passa em frente de uma televisão, já você sente a pele oriçar. Então, imagina o resto, né, da energia dentro do teu corpo. Imagina como ela deve se movimentar, né? E exatamente. Então tem a gente pode chamar de anomalia, né? Esse desequilíbrio. Sim. E com isso o corpo ele fica vulnerável a tudo. Olha, o Raul Boled, Raul, que bom, Raul ainda vai vir aqui também. Ai, que ótimo. Vai ser nossa pauta aqui da Ampla Visão. Olá, Ivana, parabéns pelo programa. Minha pergunta, sendo que o aquífero Guarani é o maior reservatório subterrâneo da América Latina, a somente 500 e a 1.000 metros de profundidade, isso é um fator determinante para o nosso território? Olha, a pior coisa que a gente pode ter embaixo, por incrível que pareça, descobri isso de um tempo atrás. Sim. Porque como essa bolsa de água brincando lá embaixo, ela atrita. Sim. Só que o pior de tudo não é tanto essa bolsa de água embaixo, é mais o solo que ele é arenoso. Então, consegue se penetrar mais água no piso. Então, além dessa eletricidade brincando lá embaixo, e essa água penetrando no solo, quando ela penetra, ela vai atritando. Sim. Então, quer dizer, nós temos essa energia brincando lá embaixo, atritando, e mais essa descendo. Então, dá para perceber que as pessoas ficam mais elétricas quando chove, mas porque esse campo magnético triplica. Então, a gente está numa bomba relógio em cima. Nossa. E por isso que a gente fica assim, ativo, e não sabe por quê. Então, é a bolsa com mais a chuva. Porque olha que engraçado, isso no cerrado. Quando você vai numa floresta tropical, né, onde tem árvores mais densas, né, então pouca água entra no solo e a água evapora mais. Você pode perceber que as pessoas são mais calmas. Sim, é
verdade. Você vê que engraçado? E engraçado a energia da água também, né? É. Que eu estava lembrando aqui daquela questão da forquilha. Quando eu era pequena, eu assisti um filme, eu juro, eu não lembro o nome do filme, não lembro dos atores, máximo lembro um pouco o personagem chamava Jéssica. Sim. E ela pegava uma forquilha, né? Que é um graveto que forma um Y. Isso, né? é um Y. E ela andava assim, tremia e desmaiava, aquilo me assustava horrivelmente, né? Porque eu falava assim, meu Deus do céu, quanta... que é isso, né? Então, eu queria saber se, digamos, a forquilha utilizada, né, para análise de solo e tal, é o melhor instrumento que a gente tem hoje para detectar a água ou existe um avanço de tecnologia, alguma coisa que tenha, digamos, que também... faça o papel desses velhinhos e dessas pessoas que têm essa sabedoria, esse conhecimento. Bem, eu acredito que não chegue tão perto, né? Porque como tem esse eletromagnetismo, a máquina ela pode inverter um pouco essa precisão. Entendi. Né? Agora, a partir que a pessoa tem essa conexão, né? Que no caso, no interior a gente chama muito dessa forquilha é tirado de um leiteiro. Sim. Né? Esse leiteiro, tipo assim, essa forquilha ela é mais elástica. Entendi. Então, quando você corta o graveto, ele solta até um leite. Né? Então, você vê que ele é mais flexível. Então, dá para você brincar um pouco mais com ele. Né? Mas essas pessoas, ela tem um dom tão especial, né? Um sincronismo, porque também ela trabalha também com os pés no chão. Às vezes você olha para a pessoa, você não dá nada para a pessoa, né? Geralmente são pessoas magrinhas, não tem nem dente, toma pinga nos bares, e fala, pô, mas como é que pode, né? Mas o danado vai lá e consegue achar o tal veio. E de repente você vê uma pessoa trabalhando para achar o veio. Mas são veios de água boa e de água ruim? Dá para o velhinho, ele consegue captar, digamos assim, o que seria uma água que realmente dá para fazer um poço, que é uma água mineral que você pode... Com certeza. Tomar, enfim, ele sabe essa diferença. Sabe. Até é engraçado que ele até brinca com o espaço, né? Às vezes ele passa a varinha assim, ó, aqui tem água, mas essa água aqui não é boa, não. Aí ele dá umas andadinhas, fala, ó, aqui também tem, mas essa aqui também não é boa. Fala, ó, essa aqui, opa, essa aqui pode furar. E pega no veio, sabe? E você vê a consistência. E às vezes tem máquinas que você faz toda uma avaliação do piso, você insere e você erra o veio. E o danado acerta em todas. É impressionante. Então, e você vê isso, daí é uma coisa milenar. Sim. Né? Que faz parte do nosso, sei lá, cotidiano do interior, né? Que geralmente o pessoal, ao invés de ir no rio para buscar água, fala, por que a gente não fura um poço lá de casa? Aí contratava esses senhores, né? Que eles são chamados de geomantes. Geomantes. Então, você sabe que o nosso tempo já está esgotando, né? Mas eu queria falar que o Welton ele está na mídia, ele está crescendo muito, principalmente na região do interior. E eu gostaria que você deixasse seus telefones e seu blog, né? Para os internautas. Ah, legal. Pode falar? Pode. Então, meu blog é arcweltonsantos, blogspot.com. E lá no blog tem meu telefone, né, para contato, alguma coisa que vocês estão interessados a saber dessa energia, né, que faz parte do nosso universo, que por incrível que pareça a gente tem que conviver com elas, né, mas... vamos mostrar aqui. Mas sendo a gente assim, amigado com elas, né, com certeza a gente entra em equilíbrio. Simplesmente é só saber entender elas, né? Sim. E Welton, Oi. Eu gostaria de te agradecer, né? Aqui, está vendo esse artigo que saiu do Welton e tem saído artigos em várias revistas no interior, principalmente. Ele tem ajudado muita gente, né? Sim. A manter a sua casa saudável. Exatamente. E ele sempre vai ter uma ideia nova, né? Com certeza, vamos... Você vive estudando, né? Isso é bom, né? Bom, gente, eu queria só falar que também... Saindo um pouquinho do assunto, que a Paty Asher vai fazer dia 6 de maio em Ribeirão Preto um show com os músicos Cidiel, Luiz Carlos de Paula e Caixote. E boa sorte para vocês, eles estão lá fora agora nesse momento, muito felizes e contentes, preparando uma turnê por Portland. Né? Então é isso aí, gente.
Boa noite, Welton. Muito obrigado. Muito obrigada. Você bem-vindo ao meu programa sempre que quiser. Perfeito. Gente, obrigado pelos e-mails, obrigado pela atenção e até a próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Tchau!